pessoa jurídica. Professor, mas afinal, o que é falar sobre pessoa jurídica? Veja bem, pessoa jurídica é todo ente formado pela coletividade de pessoas ou de bens que adquire uma personalidade jurídica própria por força do que determina a nossa lei. Ou seja, assim como as pessoas naturais, as pessoas jurídicas também podem ser titular de direitos e deveres. Assim como os seres humanos têm personalidade jurídica, podem ser titulares de direitos e deveres, as pessoas jurídicas, que muitas vezes são constituídas por outros seres humanos, também são titulares de direitos e deveres. Veja bem, quando você faz um contrato com um banco, você de um lado, pessoa física, está contratando com quem? Com uma pessoa jurídica. Quando você faz um contrato com uma empresa prestadora de serviços para consertar algum eletrodoméstico na sua casa, você está contratando uma pessoa jurídica. Então vejam, a semelhança do que ocorre com as pessoas naturais, as pessoas jurídicas também têm uma personalidade jurídica, não importando se ela é formada pela coletividade de pessoas ou coletividade de bens. Você que está estudando para concurso tem que tomar muito cuidado com esse ponto. A distinção entre coletividade de pessoas e coletividade de bens. Veja bem, se a pessoa jurídica for intersubjetiva, ela é composta por uma coletividade de pessoas. Mas, por outro lado, se ela for formada por uma coletividade de bens, a pessoa jurídica é denominada de pessoa jurídica patrimonial. Isso aqui não tem qualquer complicação. Pessoa jurídica intersubjetiva, coletividade de pessoas. Pessoa jurídica patrimonial, coletividade de bens. Mas André, me dê exemplos. Meus amigos, os exemplos são simples. Quando você está diante de uma coletividade de pessoas que se reúne para obter lucro, você está diante do quê? De uma sociedade. Vejam, essa é a característica de toda a sociedade. É sempre uma coletividade de pessoas que se reúne para o quê? Para obter lucro, para retirar lucro da atividade. Não importa exatamente qual vai ser a prestação do serviço que eles vão oferecer, qual o produto que eles vão fabricar, não importa se é uma indústria, se é um comércio, uma sociedade tem sempre esse objetivo. É um grupo de pessoas que se reúne com finalidade lucrativa. Por outro lado, quando você está diante de uma associação, embora ela também represente uma coletividade de pessoas, a associação, ela nunca tem finalidade lucrativa. Toda associação deve ter uma finalidade não lucrativa. Pode ser uma finalidade filantrópica, pode ser uma finalidade educacional, pode ser uma finalidade recreativa, religiosa, assistencial. Temos diversas finalidades por trás de uma associação, mas a única finalidade que ela não pode ter é a obtenção de lucro. Professor, eu participo aqui no meu bairro de uma associação. Vejam, os associados não vão retirar lucro dessa associação. Professor, eu participo de uma escola de samba. As escolas de samba normalmente são representadas o quê? Por uma coletividade de pessoas. Ah, professor, uma pessoa que faz parte da diretoria, ela pode retirar o lucro obtido, por exemplo, com a venda de ingressos, a entrada lá para o ensaio, a venda de fantasias? Não. Toda a remuneração obtida vai ser utilizada o quê? Na finalidade recreativa dessa associação. Então vejam, embora tanto as sociedades quanto as associações sejam compostas por um grupo de pessoas que se reúnem, há diferença básica na finalidade. Nas sociedades, querem lucro, nas associações, que não é no plano de querer, não podem querer ter lucro. Não é objetivo de uma associação a obtenção de lucro. Ok? Agora vejam, e como exemplo de pessoa jurídica patrimonial? Como exemplo de pessoa jurídica patrimonial, nós temos as fundações. Você provavelmente já ouviu falar de diversas fundações. Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Ayrton Senna, Fundação São Paulo. Temos diversas fundações. A fundação ela é sempre formada por uma massa, por um conjunto de bens. Olha só que interessante, não é um grupo de pessoas que se reúne, é apenas uma coletividade de bens. Eu tenho um patrimônio e com a obtenção de renda desse patrimônio, eu vou conseguir atingir a finalidade de uma pessoa jurídica. No caso, uma finalidade não lucrativa.
Pode ser qual finalidade, professor? A mesma coisa que a associação. Pode ser recreativa, educacional, assistencial, pode ser religiosa, pode ter qualquer finalidade. Ambiental, é muito comum, só não pode ter como objetivo a obtenção de lucro. Então veja só que interessante. Não importa se a pessoa jurídica que você quer montar, ela é formada pela coletividade de pessoas ou de bens. A característica natural dela é o quê? Ela terá uma personalidade jurídica própria. Quando nós estudamos o tema pessoa natural, vocês provavelmente devem se lembrar que nós tratamos também da personalidade jurídica da pessoa natural, ou seja, de sua aptidão para ser titular de direitos e contrair deveres. Pessoa jurídica tem essa mesma aptidão. Pessoa jurídica também pode ser titular de direitos e deveres. Agora, olha só que interessante. O mesmo problema que surge no estudo da pessoa natural também surge no estudo da pessoa jurídica. A partir de que momento que uma pessoa jurídica adquire personalidade? Quando nós estudamos pessoa natural, nós também temos essa preocupação. A partir de que momento o ser humano adquire personalidade? E aí nós estudamos a divergência doutrinária existente entre a teoria natalista e a concepcionista. É óbvio que na pessoa jurídica nós não vamos falar em teorias natalistas nem concepcionistas. Mas vejam, na pessoa jurídica também é muito complicada a questão de quando há o início de sua personalidade. Ou seja, a partir de que momento surge esse novo sujeito de direitos e deveres. Essa nova pessoa. E olha só que interessante. A opção do legislador também foi bem clara aqui na pessoa jurídica. O legislador, no artigo 45, deixou determinado que o início da pessoa jurídica ocorre a partir de seu registro. Professor, não é a partir da elaboração do seu ato constitutivo, no caso de uma sociedade, quando as partes vão lá e fazem um contrato social, no caso de uma associação, quando é feito estatuto? Resposta, meus amigos, para o legislador, não. O artigo 45 determina que inicia a personalidade jurídica das pessoas de direito privado a partir da inscrição dos seus atos constitutivos. Veja bem, inscrição é a mesma coisa que registro. É o registro inaugural da PJ. Professor, essa resposta é pacífica? Não é não. Vários autores do direito privado, entre eles podemos citar aqui o professor da PUC, o professor Fábio Ulloa Coelho, defende que o correto seria a afirmação de que o início da pessoa jurídica fosse a partir da elaboração do seu ato constitutivo. Mas, como nosso programa aqui tem por objetivo auxiliá-los numa prova de exame de ordem e até mais concursos, é bom que você saiba. A tendência hoje em dia das provas de concurso, de exames, é seguir a letra da lei. E a letra da lei é bem clara. Início da pessoa jurídica a partir do registro do seu ato constitutivo. Se perguntarem para vocês, qual é a natureza do registro de